Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil que estão nos assistindo nessa hora. Queria agradecer a todos vocês por mais uma noite de milagres, poder de Deus, mais uma noite de transformação de vidas. Estamos realmente vivendo os últimos dias e por esse momento estamos dando graças a Deus, pois o tempo é de conhecimento, o tempo é de graça, o tempo é querer, Deus às nossas obras. Com muita gratificação, nessa noite eu entro na sua casa, trazendo a vocês a vívida esperança, aquilo que o apóstolo Paulo escrevia em suas cartas, dizendo que ficariam nesses últimos dias somente os três: a fé, a esperança e o amor, embora sendo que o maior é o amor. O amor de fazer a obra de Deus, o amor de concretizar sonhos, o amor de entender que você de casa pode sim ser um salvo em Cristo. Vocês não podem perder a esperança, embora seja que o mundo desacatam essa realidade com um poema ou lírico ou não, mas existente. Que a esperança é a última que morre. A esperança não pode morrer. E é por isso que nesta noite nós estamos
tomado pelo Espírito Santo, para dizer a todos vocês que Jesus Cristo está voltando e que logo, logo, esse céu vai abrir-se, ou seja, se abrirá como um livro e logo em cima dele, vindo nas nuvens do céu, com poder grande e glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maior esperança de concretizar, a maior esperança de estar dentro de um concílio de congregações é estar um dia no céu. E essa esperança não devemos morrer jamais, pois o próprio salmista Davi disse em sua carta que na sepultura não há obras. Nós estamos tomados de um sentimento persuasivo neste mundo, e é esse mundo que Jesus quer nos separar. Embora seja que neste mundo ele colocou o seu nome vinha, devemos todo dia e toda hora se afastar da aparência do mal. Que Deus abençoe. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Pastor Júlio, mais uma vez com vocês nessa grande unificação. Como vocês sabem, deve estar meio apreensivo. Pastor Júlio, você postou um vídeo dizendo que a nossa irmã, ex-filha da mãe de santo, Menininha de Cantuar, está numa entrevista. Sim, é claro. Mas no decorrer do dia, Satanás se levantou tão furiamente, tão forte contra esta vida, que foi realmente difícil. Eu tenho aqui, mas ela quer falar com vocês, e eu venho aqui o áudio para ela falar para vocês que hoje, infelicidade, Deus conhece todas as coisas, sabe o tempo, as estações. Segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor conhece tudo. E, segundo também, a palavra de Deus diz que para todo propósito há tempo e há modo. Então, quem sabe, Deus escolheu um modo diferente para agir. Então, aqui eu vou estar passando para vocês o áudio que ela mandou, né? Que infelizmente não vai poder estar presente, mas veja você o que ela está falando aqui nesses áudios, que eu acho que é de muita importância. Então, vai ficar para sábado, às 11 horas da noite. Vamos ouvir um pouquinho o que ela quis dizer para você. Escute bem com atenção. Boa tarde, pastor Júlio, e aos seguidores do canal. Então, ficou de eu entrar ao vivo hoje com o pastor Júlio às 11 horas, mas infelizmente houve imprevistos. O diabo se levantou, tá? E a minha filha disse que se eu fizesse isso, ela nunca mais iria olhar para minha cara e nunca mais ia dirigir a palavra para mim. Eu sei que é o diabo que fez tudo isso, só que tem uma coisa: eu não vou me calar. Eu estou dando satisfação para vocês, porque eu sei que vocês merecem, tá? E outra, o que eu quero falar nessa entrevista são coisas muito fortes. A minha conversão e também as coisas do outro lado que vocês nunca nem imaginam e nunca vou imaginar que sabem. Eu sei que vou ganhar muitas almas para o reino de Jesus. E é por isso que ele se levantou. Agora eu vou falar, pastor Júlio, se dá para marcar para sábado. Sábado eu tenho a noite livre, porque ela sai e eu posso ficar até meia-noite, 1h, não. E tenho certeza também que quem ouvir essa entrevista, se tiver doente, vai ficar curado. Se tiver com depressão, também vai ser curado. Vai haver muitas curas, porque onde Deus chega, as trevas se dissipam. Por isso que eu peço, por favor, respeitem a minha decisão, porque não foi por mim, tá? E assistam, por favor, não percam. Se vocês querem se livrar de todo o mal, de toda inveja, de todas as coisas malignas, assistam essa entrevista, por favor. Em nome de Jesus eu peço. Não deixe o diabo também fazer que vocês não entrem nessa live. Por favor. Eu queria também relatar que agora eu não sou mais filha de Lúcifer. Eu não sirvo mais a ele.
Agora eu sirvo um Deus todo-poderoso. Aleluia. E é esse Deus que eu quero mostrar para aqueles que não o conhecem. Porque através do pastor Júlio, que uma palavra que ele falou para mim, você vai para o inferno, aquilo ficou gravado na minha cabeça. E desde esse dia, eu fiquei pensativa, até que eu falei, chega, Glória chega. a Deus. Um dia eu fui fiel para você, Lucifer, mas infelizmente agora vou ter que te trair. Agora eu quero Deus na minha vida, mais ninguém. Então, o que aconteceu? Deus, na tua infinita misericórdia, né, me transformou numa missionária. Olha. Para resgatar almas das garras dele. E é o que eu vou fazer. E desmascarar ele realmente quem ele é. Que ele engana todo mundo. Oh, glória a Deus. Mas os fiéis ele não pode enganar. Aleluia! Olha que coisa linda, igreja. Agora vamos colocar o último áudio. Então, gente, só falo uma coisa. Ouçam essa entrevista. Porque uma coisa eu posso afirmar para vocês. A terra está se... Presta atenção no que ela vai falar agora, que me arrepiou bastante. Assim como ela trabalhou 58 anos para a luz, fez 7 pactos, acho que 7 ou 10 pactos, não sei, mas ela vai estar falando sobre isso. E nessa entrevista ela vai estar falando sobre como agem os demônios, né? Como agem os demônios, como eles fazem, como eles entram na igreja, como eles pregam, como que eles cantam. Então nós não vamos entrevistar uma feiticeira, vamos entrevistar uma ex-feiticeira. Então não vamos aqui também procurar ação com pessoas das trevas. Agora era da luz. Então vamos estar aprendendo. Vocês não podem perder. Olha interessante o que ela acabou de vai falar no último áudio. Presta atenção. Então, gente, só falo uma coisa. Ouçam essa entrevista. Porque uma coisa eu posso afirmar para vocês. A terra está se findando. O nosso fim está chegando. A igreja está de despedida da terra. E logo Olha, arrepia. ele aparecerá em nuvens para buscar os seus eleitos. Aqueles que foram salvos e lavados no sangue do Cordeiro. Então, por favor, assista essa live sábado, que vocês não vão se arrepender. Não, vai ficar marcado esse dia, tanto para mim como para vocês. E desde já eu agradeço a todos e fiquem todos na paz do Senhor. E desde já eu já digo, quem está doente pode se, olha, dá um glória bem forte aí que você está curado. Em o nome de Jesus. Me desculpem, mas como Deus disse, tudo tem sua hora e tem seu dia. Talvez não era hoje o dia. Então, aconteceu isso. Mas sábado, com certeza, com toda certeza, faça sol, faça chuva, estarei presente. Amém, meus irmãos? Como vocês têm visto aí, a dedicação da resposta, ou seja, do grande desabafo espiritual, vai ser no sábado, às 11 horas da noite. Embora se respeitamos, sim, ela deve estar nos assistindo. Queria mandar um abraço para a senhora e dizer que é um prazer ter você como minha ovelha, como o Brasil inteiro hoje, que tem sido liberto da maconha, do vício, das drogas, da cocaína e de todos os efeitos que o diabo e seus demônios têm causado na terra. É muito impressionante. Você não pode perder, é sábado agora. Vai ser muito forte, muito forte. Eu estou ansioso, né? Eu estou elaborando perguntas, eu vou perguntar tudo, perguntas eficientes que vai trazer para vocês a missão. Amém? Que Deus abençoe vocês. Então, vamos agora para o ensino. Já preparei um ensino para vocês. Alguém já pega a caneta, já pega aí a agenda. Hoje eu quero falar de algo muito importante.
Nós estamos vivendo os últimos dias. E realmente, como diz no áudio, ali a igreja está se preparando para ir embora. São sinais, eventos em todo o mundo que já está acontecendo em toda a terra. A terra realmente está gemendo e o tempo dos campos estão prontos. Os campos, eles já estão prontos, mas é claro que, no meio da colheita, que poucos que trabalharam, porque eram poucos ceifeiros, viemos a sua glória, a sua majestade para a colheita. Segundo, diz que ele está com a tua pau na mão e na pá diante da sua eira para separar os bons e os maus. Então, eu queria que você, agora, nesse exato momento, visse que hoje o título é Os Reinos do Mundo. Nós vamos estar falando hoje sobre algo muito forte que você não pode sair daí. Não sai daí, compartilha, dá seu like. Já deram o seu like? Compartilha, porque hoje o ensino vai ser fantástico. Vai ser algo muito forte. Amém? Então, você que está em casa, não perca a esperança da salvação. Estamos apressados, acabamos de sair da clínica. Quero agradecer o dizimista e ofertante, estamos trabalhando bastante, pegando almas já, conseguimos, graças a Deus, já resgatando as primeiras almas e vamos em prol para o reino dos céus, porque Jesus está voltando, não há tempo mais de perder. Igreja, abre comigo a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 2, no versículo de número 12, ou seja, Romanos 12, 2, amém? Vamos lá comigo, Romanos 2, 12, e nós estaremos falando um pouquinho da palavra de Deus sobre os reinos do mundo, e isso aqui vai ser muito forte para a tua vida. Você não pode perder esse ensino, aonde vamos estar falando aqui um pouquinho sobre os reinos do mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Igreja, Romanos, capítulo 12, verso 2. Está escrito assim a palavra de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja do Senhor, preste bem atenção, quero que todos olhem para cá e fixem os olhos nesse ensino. Você não sai daí, pois o mundo perece por falta de conhecimento e também o salário do pecado é a morte. Irmãos, a palavra que está escrita no livro de Romanos 2:12 está dando uma dimensão de uma cláusula muito grande. Sabemos que quando nós vemos algo sujo, algo desprezível, a primeira coisa que falamos é uma palavra muito encaixada nesse sistema mundano. Imundo. Falamos daqueles que a Bíblia diz que os imundos não herdarão os céus, imundos. Olha só que interessante. O imundo é o sujo. Então, imundo vem da palavra mundo. Então, imundo é aquele que está no mundo, fazendo as práticas do mundo. Estamos falando sobre reinos do mundo. Então, no mundo não tem só um reino, reinos do mundo. A Bíblia menciona no livro de Mateus, capítulo 4, que Jesus passa por um deserto, e a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus até lá, onde Satanás, ele chega para Jesus, dá a ele algumas táticas para quebrá-lo, o seu ministério, antes que seja proclamado na Judéia. E vemos que um dos detalhes maior é quando ele chega para Jesus e diz, tudo isso te darei se prostrar de me adorares, porque isso foi dado a mim. Então ele recebeu. Tudo bem, se Satanás recebeu, de quem ele recebeu? Ele recebeu das mãos de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que a terra sujeitava o homem, então o homem entregou através de suas concupiscências, assim, depravadamente, o reinado para Satanás. Então vemos que o tempo das estações próprias e o tempo do domínio já aconteceu. Então, essa estação própria vem de impiedade, de pecado, de justiça e de caminhos tortuosos dos homens da terra. Então, sabemos que se o mundo jaz do maligno, como diz João, e o príncipe do mundo já está condenado, sabemos nós que não podemos reinar neste mundo. Então, por isso que Deus enviou o teu filho, não sendo daqui. Ele mesmo disse em sua palavra para o próprio Pilatos, dizendo, o meu reino não é aqui. Jesus não falava desse mundo. Quando usava esse mundo, usava para parábolas, para determinante a vinda do Filho do Homem e das parábolas que semeavam o céu. Ele dizia sobre o joio que estava aqui, mas ele mostrava que as pessoas que não iam entrar lá. Ele falava do trigo que estava aqui, mas ele trazia essa menção das pessoas que iriam entrar lá. Então, todavia, Jesus falava por parábolas. Ele usava a terra para que os homens entendessem, o maior motivo de Deus para com a terra, a destruição e a separação. Antes da destruição, haverá grande separação.
E todos nós sabemos que esse dia está chegando. Essa hora está determinante. São dias, mais dias, os homens estão cada dia mais fracos, cansados, a iniquidade se aumentando e muitos indo para o fogo eterno. O pecado se aumentando, sangue derramado, pessoas apressadamente à procura de sangue, homicídios, contenda, malignidade, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, homens amantes de si mesmos. Estamos vivendo um mundo onde os homens perderam a real feição natural. A Bíblia diz que amaram mais a criatura do que o Criador. Então, assim também levantaram homens, ídolos como répteis, quadrúpedes, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1. Então, vamos lá. O que acontece nesse versículo? O apóstolo Paulo está determinando, dizendo, olha, vocês precisam renovar o entendimento de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque no entendimento Deus habitará. Segundo a Bíblia Sagrada diz que o filho sábio busca a repreensão e o entendimento. Então, dentro do entendimento que fica na consciência e na mente, Deus nos trará a luz dos seus caminhos para trilhar no mundo de trevas. Pois é necessário que Jesus viria, pois o mundo estava em trevas, ele é a luz do mundo. E este mundo, meus irmãos, quando Jesus recebe essa porção no deserto, esse mundo foi rejeitado por Jesus. Ele disse, olha, está escrito, somente adorarás a Deus e só a ele servirás. Um mundo rejeitado por Cristo e também Jesus foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Porque ele disse, assim como ele foi rejeitado, porque ele não era daqui, nós que seguimos a sua imagem e a sua semelhança e a sua retidão de poder e também dos seus princípios de obediência, estaremos também sendo rejeitados. É por isso que você passa a prova na tua casa, luta, angústia, dor, aflição, porque você parece com Cristo. E eu tenho certeza que você em casa tem um Anás e tem um Caifás. Então é necessário que nós também pareçamos ser espremidos. Pois o próprio Deus, no livro de Isaías, diz que Deus teve prazer em moê-lo nessa terra e o fez o enfermar. Então, estamos falando de mundanismo. O que é o mundo? O mundo, ele é feito de reinos, modas, gestos, gostos, táticas, sobrevivências, tipos de vida, tipos de alimentação, cultura, sociologia, enfim, o mundo tem o seu enquadramento, o mundo tem suas táticas, o mundo tem a sua diversão, mas, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, isso passa, mas quem faz a vontade de Deus jamais perecerá, pois viverá para sempre. Esse herdará para sempre. A herança de Deus, ela não é aqui. A herança do Senhor foi dada a teu filho. A Bíblia menciona que o único que pode dar o testamento sem ter morrido é o próprio Deus, porque ele é sempre eterno. Então ele deu o testamento ao seu filho, e Jesus recebeu através da sua morte, e trouxe a comunhão entre a criatura e o Criador, através do testamento do sangue e da nova aliança, trazendo o homem arrependido para a cláusula da eternidade. Pois o Evangelho se consiste no poder de Deus e na sua palavra. Embora sabemos nós que tinha uma separação entre os que estavam no mundo e o Deus que estava no céu. Pelo pecado que cometeram no mundo, dando atividade e reinando um trono de Satanás, sendo o príncipe das trevas e do mundo também, porque o mundo é trevas, assim Deus levantou seu Filho para, através do teu sangue, limpar os pecados de muitos. Pois o apóstolo Paulo está dizendo que por causa de um todos pecaram, mas também por causa de um todos foram salvos. Então sabemos que essa aliança Cristo chegou, foi para resgatar o homem do monturo de lixo, da perdição, da iniquidade, da desobediência, e trouxe Deus uma esperança. Então o Evangelho se consiste no quê? Na unificação entre o arrependido para a salvação. Para ter a eternidade precisa se arrepender. Então é por isso que Jesus veio, e anunciando o arrependimento. Não somente Jesus, mas como João Batista já falava sobre arrependimento. Arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Você que está em casa agora, nesse exato momento, vocês precisam entender que a união de Deus para com o homem não foi uma união tão estável assim. Precisou sangue ser derramado e entregar o seu único filho. Como que Deus teve coragem de entregar o seu único filho? Como que Deus recebeu esse alvo? Deus, não digo que Deus aprendeu com o homem, mas eu acredito que Deus colocou a personagem de Abraão e Isaac. Quando Deus viu que Abraão estava dando o seu único filho, assim Deus observou e disse, se ele, um homem pecador, dá o seu único filho, quem sou eu, um Deus santo, de não dar o meu filho? Então Abraão se tornou pai de multidões.
o pai de uma geração. Estrelas no céu ascenderam para Israel seja perfeito em unificação a Cristo. Agora, aquele cordeirinho que estava amarrado entre os espinhos era realmente Jesus preparado. E a Bíblia diz que assim como ele disse que Deus proveria o grande holocausto, assim pegou o cordeiro e amarrou ali e colocou para o sacrifício. Amém? Então você que está aqui, você precisa entender que tudo foi um planejamento para nos tirar dessa terra. Nascemos aqui, comemos aqui, e é aqui que fazemos as nossas alegrias, ao ponto de Jesus olhar e dizer: vocês que comem, casam, bebem, dão casamento, um dia haverá muito rigor. E assim nos dias de Noé também comiam, bebiam, casavam e davam casamento, até que Noé entrou na arca. Jesus está falando acerca de se preparar para sair daqui. Paulo disse que nós que somos batizados em Cristo somos chamados de peregrinos numa terra estrangeira. E o que é peregrino? Peregrino é aquele homem que sai da tua terra e não está acomodado numa terra de origem. Então, ele se torna um peregrino que anda como estrangeiro. Então, toda forma de vida que Deus constituiu diante da igreja é o arrependimento deste mundo, da alma, do pecado e também aborrecendo a sua própria vida. Não é fácil aborrecer a sua própria vida, porque você, quando você era criança, você já estava em frente aos desenhos animados, você já curtia o samba, o rap, o axé, você já bebia, você já curtia. Então, é difícil você colocar na tua cabeça que um dia você vai morrer. Tenho certeza que você de casa não acordou pensando na sua morte. E por quê? Porque Deus não criou o homem para morrer. E é por isso que você ainda acredita que vai viver muitos anos. Foi assim que muitos que já estão na sepultura pensavam também. Então precisamos entender que o mundo passa e as suas concupiscências também. O que está escrito assim em Mateus 16, 26. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando assim, olha, o que adianta? Vocês ganham tudo aqui, mas perde a alma. Moradia. E essa moradia existe dois caminhos, céu e inferno. Um dia você que está em casa, meu amigo, um dia a senhora que está me ouvindo vai sair do corpo. E para onde irá a tua alma? Então o mundanismo nos faz separar de Deus. É por isso que eu sempre digo que nessa terra é um sonho, que nós beliscamos e sentimos, um sonho real. Mas quando você morrer, sair do corpo, você vai ver que agora a realidade é depois da morte. Vou repetir, a realidade não é agora, é depois da morte. Porque ela é eterna, isso aqui passa. Então, o mundanismo faz o homem separar de Deus e Deus separar do homem. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 21, 34, dizendo: cuidai de vós mesmos para que não aconteça que vossos corações se sobrecarregam de glutania, embriaguez. E ali ele está falando tudo deste mundo, essas coisas que se passam. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3:2, os que são da terra. Então ele está instruindo os seus discípulos, dizendo a eles que este mundo é o mundanismo, vai passar. E que nós devemos matar a nossa origem, a nossa existência aqui. Gozamos dessa vida através de nossas famílias. Desafios existenciais é o que mais existem, claro. Mas devemos interpretar que a Bíblia não absorve nenhum amor àqueles que amam o mundo. Deus amou o mundo, amou o mundo, mas esse amou o mundo não é porque Deus ele ama o mundo, não foi isso. Essa palavra se gera em todo o universo em si para a salvação. Porque esse mundo já está condenado, diz a palavra de Deus. Não foi esse sentimento que você pode pegar em João 3,16 e dizer Deus amou o mundo. Deus odeia este mundo. Deus vai assassinar o mundo. O mundo será destruído e todos os ímpios irão queimar juntamente com ele. Mas antes que aconteça o grande dia do juízo, das 7 taças da ira de Deus, Deus vai resgatar os perdidos que estavam escritos no livro de Isaías. Ramá que chora e todos que esperam a salvação. Você que está em casa, que está olhando para mim agora, ainda esperas para a tua alma para sair deste mundo perdido, terrível, que dá prazer. O mundo só existe o prazer. Olhe você de casa e preste bem atenção. Se hoje, nesse exato momento, o funk for proibido, o cigarro, a maconha, a bebida, a droga, teria graça para os ímpios viverem aqui?
Responde você. Se tirar os vícios e os prazeres, teria graça os ímpios? Porque estão todos afoitos, porque o mundo é fechado, a coronavírus está aí. Então o ímpio, ele vive de prazeres. O ímpio, se ele não tiver prazeres, ele morre. Mas os justos são aqueles que negaram o seu prazer. Pois está escrito no livro de Tiago, dizendo que aquele que está vivo, que anda em prazeres, mesmo vivo, está morto. E é por esses mortos que Jesus veio dar vida, para que através da sua vida eles ressuscitassem. Pois está escrito: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois Jesus não veio para os que estão sãos, mas sim para os que estão enfermos. Então, se você está no vício, Jesus veio para você e deixa 99 ovelhas para esse sucesso. Então, acreditamos nós que este mundo vai passar e que as paixões desse mundo passam também. Então, é necessário morarmos aqui, mas evitar o modismo deste mundo. Meus irmãos, o mundo tem a tatuagem como moda, tem o brinco como a moda, tem as maquiagens. Todo mundo quer ser bonito exteriormente. As mulheres vaidosas, mas dentro de si são sepulcros caiados, como Jesus disse para os religiosos, que mostrava um falso amor e também uma falsa unidade com Deus, mas dentro de si eram terríveis. Então, quantas mulheres que precisam de uma maquiagem para se apresentar para a sociedade que está bonita, mas dentro está chorando e não consegue chorar e até segura o choro para que os pingos das lágrimas não cortam a sua maquiagem no rosto. Estamos vivendo esse tempo onde o povo estão pensando que são felizes, querem ser felizes aqui embaixo, mas a felicidade não é aqui. Jesus preparou uma morada. Ele diz em João capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas, senão eu teria vos dito, vou ainda preparar um lugar. Então esse lugar, quando estiver tudo preparado, eu voltarei a vós, e aonde estiver vós estarei. Então existe esse lugar preparado para nós, mas é dever de muita tribulação, pois o mundo é um vestibular. Se você um dia for entrar numa faculdade, você tem que passar pelo vestibular, e esse mundo é o vestibular da faculdade do céu. As provas estão aqui, as tribulações para que nós possamos passar, mas a prova, ela é uma prova diferenciada, porque aqui tem aqui a cola da prova, o rascunho está aqui, pois aqui é o manual da sua vida, enquanto você viver em carne neste mundo. Por isso, você está em casa, precisa entender que este mundo, ele vai passar e você não pode andar segundo o curso deste mundo, pois a Bíblia diz que o soldado de Deus não se limita e não se embaraça com as coisas desse mundo. Irmãos, damos também o exemplo de Ló. A Bíblia diz que Abraão sai com a promessa de Deus e começa os pastores a se discutirem. Então Abraão disse: se vou para a direita, se vou para a esquerda, o que você prefere? A Bíblia diz que Ló viu as campinas do Jordão. E segundo a Bíblia Sagrada, as campinas eram tão verdes que ali ele poderia pastar as suas ovelhas, seus gados, seu rebanho. Mas Abraão, quem sabe do outro lado, só viu montanhas, sequidão. Mas Abraão, no meio da sequidão, ele tinha a promessa. E segundo a Bíblia Sagrada, Ló precisou da oração de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi morar com Deus. Morar com Deus, singularmente, é claro, porque ele vivia com Deus. Ele falava com Deus. Ele preferiu a promessa, enquanto Ló viu as campinas de Jordão. Olhou com concupiscência dos seus olhos e foi morar em Sodoma e Gomorra. Então, este mundo vai passar e ele destrói a verdade. Está escrito no livro de Mateus, marca aí, capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado em os espinhos que houve. Lembra falando isso? Mas as preocupações deste mundo a sufocam. Jesus estava falando sobre a semente da palavra, daqueles que recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo estão sufocando. Pessoas que um dia receberam Jesus, pessoas um dia que estavam em oração, falavam, oravam, e também eram batizadas e seladas pelo Espírito Santo.
Hoje perderam a razão de viver. Por quê? Porque as coisas do mundo sufocaram. É um espinho que contrai. E por que ele fala que caiu entre os espinhos? Porque, meus irmãos, o espinho simboliza o pecado. A Bíblia diz que quando Adão e Eva peca, os espinhos vêm em meio a abrolhos. Então esses espinhos têm sufocado muitas almas, têm sufocado famílias, obreiros, pastores, escândalos de pastores em todo o mundo, pastor estrupando criança de 13 anos, pastor matando filho, pastora em swing com o marido. Estamos vivendo os últimos minutos. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele que vier. Meus irmãos, esse mundo nos enganando. Por isso que tem músicas, por isso que tem sertanejo, onde a maioria dessas mulheres que acompanham sertanejo, com um copo de 500 ml cheio de cerveja, estão chorando com a música do Gustavo Lima, do César Menotti, Fabiano, não sei esses caras, e choram, por quê? Porque não conseguiram a pérola perfeita, que é o amor de Deus. Estão depressivas. Quantas mulheres, até mesmo de fisionomia muito bonita, homens também, estão carentes. Por quê, meus irmãos? Satanás tem destruído famílias, corações, sentimentos. Ele tem mandado neste mundo. Ele que tem mandado você fumar e você vai, obedece e fuma. Ele tem mandado você prostituir e você vai lá e prostitui. Você está neste mundo, no curso deste mundo. Então é necessário morrermos deste mundo e nascemos e viveremos com Cristo e com Ele reinaremos. Então o percurso deste mundo nos sufocam e engana as pessoas com uma falsa segurança. Pois Jesus disse em Mateus 24, 38, pois assim como os dias de Noé, e anteriores ele comia, bebia e dava em casamento. É uma paz e segurança falsa, é uma felicidade falsa. O teu filho, quando você morrer, nunca mais você vai ver seu filho. Quem sabe se você morrer essa madrugada, você nunca vai mais ver seu filho, seu pai. Então é necessário nós andarmos na comunhão com Cristo. Não tem para onde correr, meus irmãos. O mundanismo, o reino deste mundo, eles nos sufocam, e tem vários reinados, tipos de reinado. O reinado da bebida, o reinado da prostituição. Cada um desses tem um demônio que gera. Tem o demônio do vício, que é o Zé Pilintra. Tem o demônio da prostituição, que é a Pombagira. Tem o demônio dos homicídios, que é o Exu da morte, Exu Caveira, a linha da morte. Então temos demônio para todo tipo de festa. O mundo é uma festa, meus irmãos. Uma festa pagã, que um dia Deus vai parar a festa. Um dia o Senhor virá buscar o reino que foi tomado. Então você que está em casa precisa urgentemente dar um sacode, olha para o espelho, bate no rosto e fala: ei amigo, a sua alma está indo para o inferno. Você está indo para a condenação por ter amado o mundo e seus prazeres. Então, a questão do mundanismo é coisa séria. A questão do mundanismo é coisa muito séria. Irmãos, a coisa é tão séria que nós sabemos que todos aqueles que vivem no mundo são os mortos, são zumbis. O cara está jogando futebol, rico, milionário, zumbi, está morto. A menina está na festa, bebendo, se embriagando, está morta. Está com a alma no inferno, em vida. Se você bebe e fuma, o senhor não está vivo, o senhor está morto. Se a senhora se prostitui, a senhora está morta. Se o senhor vive no vício, o senhor está morto. Você que está em casa, essa palavra é para você. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa morte não é a morte física, é o grande sono da indolência, que dissipa diante das trevas. Você que está em casa, amigo e irmã, você está morto. E a Bíblia menciona, que a Bíblia relata, que Jesus veio para que os mortos viessem ter vida. Então, é necessário nós tomarmos, porque tudo vai passar. O que adianta ser conhecido? O que adianta ter um canal de 1 bilhão de inscritos? O que adianta ter sucesso, fazenda, dinheiro, riquezas, se não temos o maior presente, a maior preciosidade que existe, que é a salvação de nossa alma? E o apóstolo Paulo dizia: eles não tinham nada, mas tinham tudo, e aqueles que tinham tudo não tinham nada. Nós sabemos também da parábola do rico, que a Bíblia menciona em sua carta, na sua palavra,
dizendo, havia um homem. E os pastores hoje em dia, isso aí foi uma parábola, mentira, isso existiu. O rico estava vendo Lázaro na porta, pedindo migalha, esnobando o mendigo. O mendigo Lázaro não tinha nada aos olhos do homem, mas tinha tudo. Era rico. Aos olhos do homem, ele podia tudo, mas não tinha nada. Então sabemos nós que esse desígnio e essa prontidão vai acontecer, esse balancete na sua vida. Quando Jesus tem fome, vai à figueira e não acha frutos, ele amaldiçoa. Então vem o machado que está do lado da árvore para cortar aquilo que está seco. Então precisamos entender. É tempo de se afastar deste mundo, das amizades. Se você que tem amigos mundanos, se afasta deles. Se eles não quiserem vir, que eles fiquem no mundo. É tempo da separação. Nós estamos chegando ao tempo do arrebatamento da igreja. E é o tempo do dilúvio que Jesus profetizou. Não que a terra vai cair mais em água, isso não é isso, não é isso que eu quero dizer. O dilúvio que ele diz na parábola aqui, que veio o dilúvio. Essa arca agora, ela não vai vir mais com água, ela vai vir com uma arca da nova aliança. É uma arca que vai descer do céu, que já está descendo na sua casa hoje à noite. Você precisa mudar de vida. Você precisa aceitar a Cristo e viver os seus mandamentos, pois o mundo será destruído e todos aqueles que vivem a sua prática. Está escrito também em livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, porque demais me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente a Galácia, Tito para Dalmácia. Ele está falando assim, olha, abandonou, amando o presente século, os obreiros rejeitados, que estavam rejeitados. Olha só, Deuteronômio 12:30, guarde-te para que não te enlaces para elas, depois que foram destruídas diante de ti. Não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo como servir essas nações, seus deuses. Então, nações que vivem os seus deuses. Meus irmãos e amada igreja, se nós não tomarmos essa prática, jamais entraremos no reino dos céus. O mundo não pode nos acompanhar mais e nem tampouco nós acompanhamos o mundo. É por isso que nós vamos ser mortos logo, logo. É por isso que a igreja vai ser morta, porque ela não dá lucro aos seus senhores. Ela não dá lucro. Ela não dá lucro. Meus irmãos, a igreja não dá lucro. A igreja verdadeira é você que é a luz do mundo. Porque os senhores das trevas querem o pecado, querem que nós esnobamos suas paixões, para que eles cresçam com poder e dizendo, amarramos mais almas. Precisa nós escaparmos dessa condenação. Ai de ti, Corazim. Não foi isso que Jesus falou? Ai de ti, Tiro e Sidom. Ai, haverá menos rigor para vós, haverá mais rigor para ti do que para vós. Por quê? Porque o povo já conhece a Cristo. Mas olha quantas pessoas tem na live. E se fosse agora uma live sertaneja? Se fosse Marília Mendonça sentada do meu lado e eu colocasse no título Marília Mendonça ao vivo, que só fala de motel, que foi traída no motel, e que bebeu pinga, e que morreu no motel, e esses endemoniados, infelizmente, eu vou falar isso porque não é alegria falar com a pessoa que está endemoniada. Esses possessos desses cantores ainda não falam que são crentes, evangélicos, esnobam a obra do Senhor. São mundanos, terríveis, que vivem no mundanismo, de bermudão na rua, sem camisa, dizendo que Jesus está voltando. Então, realmente as práticas do mundo nos condenam. Então, o que Jesus quis dizer é que o mundo está passando. O que diz em Gálatas capítulo 6:14, longe, porém, esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. O apóstolo Paulo disse, olha, se eu crucifiquei minha carne, o mundo também foi crucificado para mim. O apóstolo Paulo não crucificou só a carne, ele crucificou o mundo. Gálatas capítulo 6:14. Se vocês acham que eu estou fora da Bíblia, acompanhem, sejam bereanos. O mundo foi crucificado para mim também. Não somente a minha carne, mas as paixões mundanas. Então Paulo estava exortando ao povo, dizendo, não podemos mais viver segundo o percurso deste mundo. Esquece o seu ídolo, esquece o seu time de futebol, esquece tudo, meu irmão. É tempo de largar tudo. O que Deus falou, olha, manda Ló não olhar para trás. É tempo de nós ir embora daqui.
E os que ficaram para trás, Jesus disse: Pai, Jesus, mas deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Ô, mas peraí, epa! Seu pai e tua mãe estão vivos? Ah, tá. Não, se não me segue é morto. Deixe os mortos sepultar os mortos. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor. Ah, eu sinto a sua glória nesse lugar. Oh, glória a Deus. Então, deixe os mortos sepultar os mortos. Deixa eles ficarem lá atrás. Se eles não me querem seguir, eles vão morrer com este mundo. E vão virar estátua de sal. É necessário que nós entendamos isso. Temos que preparar nossa bagagem para ir embora daqui. Para que eu, pastor, o que eu vou ganhar, meu irmão, desviando o dízimo de oferta? O que eu vou ganhar, meus irmãos, com isso? Sendo que a Bíblia diz, meus irmãos, que toda obra que está escondida será revelada. Deus conhece o meu coração, Ele conhece você também. Não tem como escapar do Senhor e nem da força do seu poder, pois a sua glória é de geração em geração. E os seus olhos estão sobre todo o mundo, contemplando os bons e os maus. Então não tem como esconder da sua glória, da sua presença e da potente mão do Senhor. Mas a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo se faz inimizade com Deus? Então quem ama o mundo é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A Bíblia menciona isso, então Deus, eu vejo a Bíblia Sagrada, nunca Deus deixou um dos seus inimigos prosperarem na guerra. Todos foram abatidos e aqueles que vivem o mundo serão destruídos. A Bíblia, porque essa tecnologia te colocou você de cabeça para baixo, te amarrando a sua visão, e você não consegue mais olhar para o céu, onde o apóstolo Paulo, olhar para cima e não para as coisas que estão embaixo. Então, você sabe muito bem que você tem que olhar para cima e olhar um pouquinho para baixo para vigiar, senão você olha para cima e você tropeça. Porque ora e vigia, mas a questão não é essa. A questão é que o mundo está enganado em seus prazeres, e por isso estamos chegando no tempo onde estava escrito: o justo viverá da fé, e fé não se vê, se espera. Não está brincadeira. Quantos se estão desviando a todo momento? Quantos de vocês que estão em casa estão fracos na fé? Por quê? Porque pararam de olhar para Cristo, o seu alvo, estão olhando para o mundo. Os espinhos a sufocaram a sua semente. Então, igreja, o mundanismo para nada aproveita. O mundanismo, como diz em 1 João, capítulo 2,15, não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, igreja, precisamos sim trazer essa renovação que Paulo diz no entendimento, para que nós, o Deus desse século, o Deus deste mundo, vou repetir, o Deus deste mundo, o Deus desse século, vou repetir, o Deus deste mundo, o Deus desse século, cegou. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens, cegou o entendimento. Então o apóstolo Paulo está preocupado em 12:2. Busque a renovação do teu entendimento. Mas como o diabo sabia que era no entendimento que o Deus ia fazer homens para separar deste mundo, então sabe o que ele fez? O Deus desse século cegou logo o entendimento, para que Romanos 12:2 não se concluísse na sua vida. Olha que forte. Ele vai na mente, ele vai nas emoções e te dá prazer neste mundo. O sexo, a droga, tudo dá prazer, porque a carne e seus prazeres perecerão. Então Jesus quer nos salvar. Devemos estar firmes nessa promessa. Nessa promessa que é difícil chegar lá. Mas foi ele que disse: eis que te pus uma porta aberta. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Essa pouca força é porque é o mundo. O mundo é mentiroso. O mundo mente para a gente. Então, igreja, o mundanismo
é uma coisa que vai passar. Tudo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então, a igreja do Senhor Jesus, o mundo é inútil. A Bíblia menciona que a Bíblia diz que Salomão olha, e no livro de Eclesiastes diz: olhei para o mundo e para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu vim fazendo. E vi que tudo era vaidade debaixo do sol. Salomão, ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha mulherada, ele tinha palácio, era respeitado, mas viu que tudo era vaidade. Então não compensa. Jesus olhou e disse: não juntai tesouros nessa terra onde ladrão rouba e a traça ferrugem. Juntai tesouros lá no céu, lá ninguém pode tocar, nem em praça, a traça pode roer. Então nada aproveita nessa vida. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Perdeu a alma. Porque o mundo passa, sua consciência, livro em 1 de João, capítulo 2, versículo 17, o mundo passa, mas aquele que faz de Deus permanecerá para sempre. E é isso que eu quero trazer para vocês essa noite. Você que está em casa, olhe bem para mim. Dá um zoom aqui. Vem aqui, vem comigo. Vem aqui. Isso, aí. Você que está em casa, presta atenção. Ei, você que está em casa, já percebeu que esse mundo está perdendo a diversão? E quando o mundo perde a diversão, o homem se alastra em ruína dos seus pecados? E eu vou te provar. Estamos crescendo a 30% de estupros só nesse semestre. Estamos vivendo uma alta nos homicídios. Estamos vendo as casas de prostituições lotarem, os bares. O pecado está se aumentando. A jovem hoje, que outrora era para estar estudando, para ingressar na faculdade, ama a orgia. O funk, rebola até embaixo, os shorts curtos. Tudo isso era sinais do fim. Pastores querendo dinheiro, enriquecer, sem pensar no próximo, ganância, mentiras, falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, era necessário para esse tempo. Falsas visões, é o que mais tem nesse YouTube, é claro. Você precisa ficar muito ligeiro com isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo a última hora. Realmente o tempo é final. Vou dar uma dica a vocês. Um belo dia, vou contar uma história para vocês. Um belo dia, eu estava vendo, eu recebi numa mensagem no celular que um jovem precisava de fazer uma cirurgia. Não estou triste com isso, claramente que não, mas eu vou deixar para vocês como que é Satanás e seus demônios. E esse jovem ia morrer. Então eu cheguei, por amor a esse jovem, fazendo um vídeo, colocando o meu rosto e a conta do jovem no YouTube para as pessoas ajudarem a ele fazer uma cirurgia que custava 10 mil reais. E eu comecei a chorar dentro do carro. E disse para Deus: Senhor, se ninguém... E eu perguntava para esse jovem: ajudaram? Não, o povo não está ajudando. Eu falei: Senhor, o que é 10 mil reais? Eu posso perder uma vida. Eu posso perder uma vida. Sabe o que aconteceu? Eu chorei dentro do carro. Eu falei: não, vou tirar da igreja. A igreja não podia doar esse dinheiro. Eu falei: doa esse dinheiro. Pegamos 10 mil reais, mandamos para esse jovem, um ex-travesti. E você sabe o que eu fui chamado? De ladrão, de falso profeta. Me diga, o dinheiro não era falso? Eu sou falso e o dinheiro não é falso? A ingratidão, meus irmãos, tomou conta das almas. E os demônios dão visões a esses homens. Todo mundo é verdadeiro. O falso e o verdadeiro. Hoje, essa semana foi postagem sobre isso. E nós vamos ter um ensino sobre falso profeta. Nós estamos vivendo os últimos dias. A ingratidão tomou conta das almas. E
os demônios estão alvoroçados, querendo derrubar os verdadeiros. São visões mentirosas, demoníacas. Igreja, nós estamos vivendo os últimos minutos. As pessoas são ingratas, profanas, incrédulas. Está escrito no livro de apóstolo Paulo que diz a Timóteo: você precisa sair dessa condenação. Então você que está em casa, você precisa entender que este mundo vai passar e que tudo aqui vai cair. É tempo de nós se arrependermos enquanto há tempo. O tempo do juízo final está próximo. A igreja está despedindo da terra. Que você entenda essas coisas em nome de Jesus. Este mundo somente para nós. É um sistema. Ele é o mundo já é do maligno, é dele. Tudo isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, ó. Ó, essa mão aqui é mentirosa. Quando eu sair do corpo, eu não vou poder fazer nem isso mais. Eu não vou poder pegar uma caneta mais. Eu vou deixar este corpo. E aí, como ficará o resto da sua eternidade? Igreja, acorda enquanto é tempo. Essa noite, eles vão pedir a tua alma. Olha para cá. Essa noite, eles te pedirão a tua alma. Eles irão pedir a tua alma. Pois tinha comida, depósito para muitos dias. Direi à minha alma: come, bebe, regala-te. Louco! E quando eles te pedirem a tua alma, quem o levará e para onde irá? Que nesta noite, meus irmãos, nós viemos ter reflexão de nossa vida, porque tudo isso está acabando. A cada dia que passa, você se aproxima do juízo final. E eu também. Então basta cada dia o seu mal. Igreja do Senhor Jesus, são essas palavras que o Espírito Santo mandou dizer. E Deus testifica isso para o juízo final. Esse ensino glorioso, que os reinos do mundo, é mais um alerta do que um ensino, é claro, que os reinos do mundo serão abalados. Os corpos celestes serão abalados. E a Bíblia diz que aquele dia não ficará nem raiz e tampouco rama. Então devemos prosseguir em Cristo, persistir. Por isso que não é fácil. Jesus disse: aquele que vencer. E por que ele falou aquele? Porque não é todos que podem vencer. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. Então você que está em casa, seja forte. Não se iluda com nada aqui embaixo. Nem carro, nem dinheiro, nada. Por isso Jesus dizia: aquele que ama o teu pai e tua mãe mais do que eu não é digno de mim. Porque Jesus sabia que o pai e a mãe iam morrer, mas ele ia viver para a eternidade, porque ele é santo. Que Deus os abençoe vocês. Sábado, não perca entrevista com a mãe menininha de Cantuá. E não pode perder essa entrevista. E eu queria já aproveitar a oportunidade, como vocês sabem que eu sou um homem que prego e vivo. Para quem não chegou agora no canal, conheça a minha história inteira, está na internet, desde o meu primeiro filho. Eu não tenho salário, né? E eu queria dizer para vocês, não me ajudar, não se preocupar comigo, mas se importar com a Clínica de Recuperação Casa Mondoleiro de Minas Gerais, que pegamos pessoas da rua, pessoas que estão feridas, pessoas que precisam se alimentar, pessoas que precisam ter a higiene, arrancamos para buscar come com a equipe, pegamos de graça, damos alimentação 4 vezes ao dia, roupa, comida. A conta vai passar aqui embaixo, já está passando, aqui embaixo, olha, tá vendo essa daqui, né? Ajude essa obra. Na Caixa Econômica é meio difícil você depositar, mas não quero aqui também estar cobrando o ensino, não é isso, a minha intenção não é essa, Deus conhece meu coração, mas sim pedir para ajudar a igreja. Embora seja a minha conta está passando aqui, esquece eu, Deus cuida de mim,
vai lá, ajuda a obra do Senhor. Amém? Eu não tenho salário, Deus cuida de mim. Ajuda aqueles pequeninos, porque tem muita gente na rua. Então, hoje, nós sabemos que devemos fazer, né, das nossos dízimos e oferta, ajuda o órfão e a viúva. A Clínica Nova Esperança, aqui de São Paulo, e a Casa Mãos do Oleiro, aqui, lá em Belo Horizonte. Igreja, que Deus os abençoe grandiosamente e que sábado não podemos perder essa grande entrevista. Quero pedir perdão aos irmãos por esse imprevisto. Quem vai me perdoar aí? Quem vai me perdoar, diga glória a Deus. Vou te perdoar, pastor Júlio. E eu queria fazer o apelo. Quantas pessoas estamos na live? Queria fazer o apelo, né? 2.000 pessoas. E já queria fazer o apelo agora. Você que quer aceitar Jesus agora na sua casa, você que quer aceitar Cristo, você agora vai pegar, levantar a tua mão para cima. Amém? Você vai levantar a tua mão para cima e vai repetir essas palavras comigo. Olha só. Senhor Jesus, eu sou um miserável pecador. Tenha compaixão da minha alma e escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e salva, ó Deus, a minha alma. Que a partir de hoje eu venha conhecer mais o Senhor e me limpar deste mundo terrível e tenebroso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir de hoje, estarei em oração em busca ao Senhor. Amém. Então, olha quantas pessoas aí no comentário. Muitas pessoas já aceitando Jesus aí, né produtor? Olha quantas pessoas já no comentário. Eu estou aceitando. Quem já aceitou, já está querendo Jesus agora, já escreve aí. Eu quero Jesus, estou me convertendo, eu aceitei agora. Vai aí e busca o Senhor enquanto se pode achar. Igreja, que Deus nos abençoe, vos guarde, né? Que Deus possa, vou falar aqui com vocês aqui, que Deus possa trazer para vocês, né, essa graça, primazia do conhecimento da palavra, né? Queria pedir perdão para os irmãos, como a gente trabalha muito na obra, 27 dias de viagem, na clínica de recuperação, estamos muito cansados, mas trazemos aqui para você a verdadeira palavra de Deus, aquilo que vai nos trazer mantimento para a nossa alma, aquilo que nos vai trazer a satisfação de entender que o Senhor está vivo e que logo, logo Ele voltará para buscar e destruir todos os reinos, para incluir o teu reino de poder, que é a Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe grandiosamente e que o Espírito Santo convença você dos pecados, da morte, para o juízo da eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma e que podemos fugir e escapar deste mundo, pois o mundo vindouro é melhor do que o mundo que vai passar. Um grande abraço a vocês, beijo no coração, amo vocês e Deus abençoe todos. Grande abraço, fica na paz. Paz, até sábado, hein? Deus abençoe. Se você gostou, comentem, deixa seu like, comentem e compartilhem para que outros também venham receber essa verdade, essa palavra poderosa. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.